Bom, galera, tô chegando com tudo na tarde e noite desta sexta-feira com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. O Flamengo que espera ter um desfecho nas negociações com 3 jogadores que está em curso neste momento. Essas negociações que está em andamento. A janela de transferência se encerra na próxima segunda-feira, dia 15, e o Flamengo espera aí ter um desfecho o quanto antes. Eu vou trazer todos os detalhes envolvendo o Wallace, Brian Rodrigues e também Oscar. Oscar, inclusive, já entrou em cena junto com seu representante para conseguir a liberação dos documentos junto ao Shanghai Port da China para ser anunciado pelo mais querido do Brasil. Eu vou trazer todos os detalhes. Vou falar também sobre João Gomes no Mengão Queridão. Renovação de João Gomes, mais uma vez, foi travada neste momento. O clube de regatas do Flamengo e o jogador não chegaram a um acordo e já estão até se falando em uma saída de João Gomes ainda nesta janela de transferências. Vou falar também sobre a situação envolvendo o julgamento de Arrascaeta e Gabigol, que já tem data marcada, e também Davi Luiz será julgado também nesta próxima semana. Vou falar sobre o próximo jogo do Flamengo, os próximos jogos do Flamengo contra o Atlético Paranaense. O Flamengo, inclusive, pode ter novidades já neste próximo domingo para enfrentar o Atlético Paranaense. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no canal. Mas calma, antes de mais nada, deixa eu só fazer aquele convite especial. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se você é novo por aqui e está conhecendo o nosso trabalho aqui agora, eu já convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Eu já começo falando sobre esse jogo do nosso Mengão Queridão, Flamengo e Atlético Paranaense, que acontece no próximo domingo, dia 14, dia dos pais. Mengão Queridão enfrenta o Atlético Paranaense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Mengão Queridão pode ter novidades para esse jogo. Isso porque os jogadores recém-contratados pelo mais querido do Brasil, o lateral direito Guilherme Varela e também o volante Eric Pulgar, fica à disposição do técnico Dorival Júnior e devem ser relacionados para o jogo contra o Atlético Paranaense. Lembrando que o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense neste próximo domingo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e na próxima quarta-feira o Flamengo vai até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. E para esse jogo o Flamengo pode aí ter desfalques, né? Falando assim, pode ter, vamos torcer para que não aconteça. Isso porque a denúncia do Atlético Paranaense sobre a situação envolvendo Gabigol e Arrascaeta, 2 jogadores do Flamengo serão julgados na próxima terça-feira, um dia antes do jogo decisivo. O jogo acontece na quarta e o julgamento de Arrascaeta e Gabigol acontece na terça-feira. Vamos torcer para que não seja aí realmente aí penalizados nenhum desses 2 atletas. E o dirigente do Flamengo, Rodrigo Dusch, falou que eles têm medo de Arrascaeta e Gabigol. Já falei isso aqui para vocês, né? Eles estão com medo, querem tirar o Arrascaeta e Gabigol do Flamengo de todo jeito para esse jogo. E Rodrigo Dusch falou o seguinte, olha só, vamos defender todos como sempre. A diferença é apenas uma. A expulsão do Davi Luiz está na súmula. Já o julgamento de Arrascaeta e Gabigol é fruto de uma heresia jurídica da Procuradoria-Geral. Eles tomaram um cartão amarelo e a jogada foi revisada pelo VAR. O Atlético Paranaense deve ter muito medo deles para estar insistindo com isso. O jogo se resolve em campo. Disse aí Dusch, né, que é vice-presidente jurídico do clube de regatas do Flamengo. Lembrando que além de Arrascaeta e Gabigol serem julgados na terça-feira, Davi Luiz, que já recebeu cartão vermelho, foi expulso no primeiro jogo, será julgado também na quarta-feira, dia de jogo. Davi Luiz, que inclusive é desfalque para esse jogo contra o Atlético Paranaense, mas mesmo assim será julgado pelo STJD. Davi Luiz foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é o CBJD. Para isso, a pena prevista é de suspensão de 2 a 6 partidas. Desse modo, se o Flamengo avançar à semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo não poderá contar com o atleta para a sequência do torneio. Cara, os caras querem aí, né, parar o Flamengo
com esse negócio aí de denúncia, de justiça, STJD, Procuradoria Geral, tudo e muito mais. E agora vamos ver o que deve acontecer, mas vamos torcer aí para que, né, tanto a Arrascaeta, Gabigol, como também o Davi Luiz, que será muito importante para a sequência do torneio, sejam absolvidos. E vamos aí, com certeza, trazer todos os detalhes para você, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo Vinícius Júnior. Henrique, o que está acontecendo com Vinícius Júnior, que é cria do nosso Mengão Queridão? Quando se fala em Vinícius Júnior jogando pelo Real Madrid, a torcida vai ao delírio, né? A torcida tem um carinho, o Vinícius Júnior é rubro-negro de coração, a gente sabe disso, cria do nosso Mengão Queridão, e o Vinícius Júnior foi indicado ao prêmio Bola de Ouro. Isso mesmo, Vinícius Júnior, atualmente jogador do Real Madrid da Espanha, foi indicado pela primeira vez ao prêmio Ballon d'Or, Bola de Ouro no francês, criado pela revista francesa France Football. A honraria busca listar os melhores atletas de cada ano e consagrar o maior destaque entre eles. Na história da homenagem se sobressaem Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que foram campeões em 3 ocasiões. E Vinícius Júnior dando mais essa alegria para o mais querido do Brasil, cria do nosso Mengão Queridão. Vinícius Júnior vem jogando muito no Real Madrid, né? Campeão da Champions pelo Real Madrid, fazendo gols importantes, ajudando bastante o Real Madrid, e aí merece sim, com certeza, ser indicado ao prêmio Bola de Ouro, Vinícius Júnior aí, e vamos torcer aí, e claro, né, para que Vinícius Júnior consiga esse prêmio, vai ser sensacional, beleza? Vamos falar agora sobre a situação envolvendo João Gomes, jogador importante, cria do nosso Mengão. Se falando em cria do Flamengo, João Gomes também é cria do nosso Mengão Queridão. E o que está acontecendo neste momento pela renovação do garoto João Gomes, que inclusive já estão se falando que João Gomes pode deixar o Flamengo já nesta janela de transferências. O que está acontecendo é um impasse na renovação de contrato de João Gomes. Flamengo e João Gomes e o empresário do jogador já se sentaram, já conversaram, mas não chegaram a um acordo. As informações trazidas de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto é que existe a possibilidade de João Gomes deixar o Flamengo ainda nesta janela de transferências, que se encerra no próximo dia 15, ou seja, na próxima segunda-feira. A chance já está sendo admitida internamente pela diretoria rubro-negra em meio às dificuldades de chegar a um acordo pela renovação contratual do jogador. João Gomes recebe um salário aí, salário de garoto de base, gente, né? O Flamengo também precisa reconhecer e dar mérito para o potencial que o João Gomes tem hoje no elenco principal. É jogador titular absoluto do Flamengo. Tem jogador reserva que não entra em campo, recebe um salário 4, 5, 6, 7 vezes maior que o João Gomes, pelo amor de Deus. O João Gomes hoje recebe de 50 a 60 mil reais por mês. Não, é muito pouco. Pouco para um jogador que está lá no banco recebendo 400, 500 mil e não entra em campo para jogar. E João Gomes é titular, vem ajudando bastante o Flamengo. O Flamengo aí já está pensando, né, em poder negociar o jogador em caso de não chegar a um acordo pela renovação de João Gomes. Isso é um absurdo. A diretoria do Flamengo precisa chegar a um acordo, precisa valorizar os nossos garotos. Essa é a minha opinião. Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você negociaria o João Gomes? Deixaria o João Gomes ir embora por falta de um acordo pela renovação do jogador? Por não valorizar o jogador? Fique à vontade e deixe nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, se falando sobre saída de jogadores, vamos falar sobre chegada de jogadores. Isso porque o Flamengo ainda está em negociações, na verdade aí, né, com 3 jogadores, que são eles: Oscar, Wallace e Brian Rodrigues. Oscar, inclusive, né, tem aí seus representantes correndo contra o tempo para conseguir a documentação com os chineses, para poder o Flamengo anunciar de forma oficial a contratação de Oscar. E neste momento o Oscar já entrou em cena junto com seus representantes para conseguir a liberação
desses tal de documentos que os chineses ainda não enviaram. Até já liberaram o Oscar, né, para poder jogar no Flamengo, ficar até dezembro de 2022. O Flamengo, por outro lado, corre contra o tempo para poder regularizar os jogadores, conseguir esses documentos para poder regularizar os jogadores, e o Flamengo espera ter um desfecho até essa sexta-feira, visto que a janela de transferência já se encerra na próxima segunda-feira e o Flamengo precisa correr para regularizar, inscrever o jogador no boletim informativo diário da CBF, que é o BID, que a CBF vai inscrever jogadores até a próxima segunda-feira. Essa é a situação de Oscar. Situação de Wallace é o seguinte: o Flamengo começou essa janela de transferência investindo muita energia para a contratação de Wallace da Udinese da Itália, mas a Udinese se mostrou rígida e não cedeu o volante até então para o Flamengo. O Flamengo estava a fim de pagar 6 milhões de euros, ou seja, 33 milhões de reais, porém o clube italiano só vende por 10 milhões de euros, ou seja, 55 milhões de reais na cotação atual. Sendo assim, a diretoria do Flamengo entende que vale voltar a conversar com a equipe da Itália pelo volante de 27 anos em janeiro de 2023. Então o Flamengo, para essa janela de transferência, o Wallace, o Flamengo já está, né, dando aí adeus o Wallace neste meio do ano. Já a partir de janeiro, quem sabe o Flamengo pode aí, né, novamente abrir as conversas, poder, quem sabe, trazer o Wallace em janeiro de 2023. O uruguaio Brian Rodrigues, atacante do Los Angeles FC dos Estados Unidos. O grande desejo de Marcos Braz com Brian Rodrigues é ter o atacante por empréstimo com opção de compra em 8 milhões de dólares, ou seja, 43 milhões de reais. Mas em contrapartida, o Los Angeles aceita apenas vender o uruguaio de 22 anos. O interesse do América do México, que tem interesse na compra do Brian Rodrigues em definitivo, imediata, não tem esse negócio de empréstimo, é o que vem aí pesando para um acerto com o mais querido Brasil. Visto que o interesse do América do México pelo atleta reforçou a ideia do Los Angeles FC de não pensar em empréstimo ao Flamengo. Os mexicanos, inclusive, querem comprar o jogador. Então vamos aguardar o que deve acontecer. Basicamente aí essa situação envolvendo, né, o Oscar, que ainda tem chances de poder fechar com o Mengão Queridão, dependendo aí dos documentos lá dos chineses. Situação de Wallace, o Flamengo basicamente já bateu o martelo só em 2023. Vale a pena, entende aí que vale a pena voltar a conversar com os italianos, com a Udinese da Itália, para poder ter o jogador em 2023. E a situação do Brian Rodrigues é essa: o Flamengo quer por empréstimo, o Los Angeles já quer vender de uma venda direta, e agora o América do México aparece aí interessado em comprar o jogador já em uma compra direta. Claro que o jogador será aí basicamente vendido, né? Porque o clube não quer emprestar, quer vender. E essas são as duas opções: o Flamengo quer por empréstimo e o América quer por compra direta. É tudo que eles querem. Então vamos ver o que deve acontecer, beleza? Bom, mas o de agora foi isso. Eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão. Tamo juntos. É nóis. Saudações rubro-negras.